bom é estarmos aqui, louvando a Deus, porque Jesus Cristo vai voltar. Amém? Amém. E enquanto Cristo não volta, vamos estar perdoando uns aos outros. Este é o dever do cristão, né? Perdoar as pessoas. E é algo que não pode ter limite na nossa vida, é o perdão. Nesta noite eu quero meditar com os irmãos em dois pontos doutrinários. Dois pontos doutrinários que, na realidade, divide alguns grupos evangélicos. Assim como a igreja vem sofrendo muitas divisões, quase que desde o princípio da sua fundação até os nossos dias, ela sempre vem sofrendo algumas divisões, uma maior, outra menor, mas sempre gira em torno de alguns ensinamentos. E eu posso dizer para os irmãos, com toda a autoridade, sem medo de errar, eu creio que Deus faz parte dessas divisões. Por quê? Porque faz com que o trabalho cresça. Cada vez que a igreja sofre uma divisão, o trabalho cresce. Vinha o catolicismo romano com os seus ensinamentos, até que Deus levanta Lutero, vem com os seus ensinamentos, e outras divisões vão acontecendo, e cada vez mais a obra de Deus vai se expandindo na face da terra. É exatamente aquilo que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E cada vez que surge uma divisão, o evangelho vai sendo pregado em outras localidades e em outras pessoas vão sendo alcançadas. O ensinamento que eu quero passar para os irmãos nesta noite não tem nada a ver com divisão, mas muitas vezes trata de formação. E por causa disso, até mesmo dentro do lar, as pessoas se dividem. Mas isso não significa que elas brigam por isso. Elas têm direito de ter o seu próprio conhecimento e viver aquela vida na qual o Espírito Santo revelou para ela, e ela vive em harmonia com Deus e com os irmãos. Se qualquer coisa nos dividir, porque não vem de Deus. Quando vem de Deus, nos une. Então, aquele corinho que nós cantamos: não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é de Jesus, dai-me a mão e meu irmão serás. Hoje eu vou usar a palavra, não vamos entrar em ponto doutrinário, eu vou apenas usar as duas palavras para que os irmãos acompanhem o pensamento da mensagem nesta noite. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 ao 29. Como sempre, irmãos, é um texto que nós devemos meditar, e as duas palavras que eu vou usar nesta noite, durante a pregação, é predestinação e livre-arbítrio. Nesse texto, nós vamos encontrar base para as duas palavras. Não vou entrar no ponto doutrinário, vou apenas meditar nas palavras predestinação e livre-arbítrio,
Quem lê para mim o versículo de número 23? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Predestinação. Moisés nasceu numa família que conhecia a Deus. Ele foi predestinado a nascer nesta família. E ali ele foi criado. Então vamos ver que este primeiro passo da vida de Moisés foi exatamente uma obra de Deus na vida dele. Ele não teve nenhuma escolha ao nascer naquela família. Foi plena vontade de Deus, foi plena providência divina que ele nascesse numa família temente a Deus, eu vou usar o termo, numa família cristã. Isto é bem forte. Predestinação. Não coube a Moisés escolher absolutamente nada. Não coube a ele decidir se deveria ou não ser colocado no rio. Não decidiu, não era decisão dele. Ele simplesmente chegou numa determinada idade de meses, poucos meses, que ele precisou agora que alguém tomasse uma decisão por ele. E a decisão foi essa. Colocou ele num pequeno cesto, num pequeno... Vamos pensar que seria mais ou menos como a banheira que as crianças têm hoje para tomar banho, talvez um pouquinho maior, e colocou no rio Nilo. Ele estava inteiramente à mercê de Deus. Tudo que aconteceria, ou que deveria de acontecer com a vida de Moisés, estava nas mãos de Deus. Por predestinação, a rainha do Egito, ou a princesa do Egito, vai tomar banho com as suas companheiras no mesmo lugar aonde estava aquele cesto. Até então, irmãos, o que nós vamos ver? Deus trabalhando na vida de uma criança que não podia tomar nenhuma decisão. Então, até aí, nós vamos ver predestinação. Acontece que aquela moça amou a criança. Amou a criança, mesmo sabendo que a criança pertencia a uma outra etnia e que aquela etnia estava sendo perseguida. Ela amou aquela criança. Ela viu naquela criança empatia. E logo ela soube logo de cara. É filho de um hebreu e de uma hebreia. Ela não foi enganada. Ela sabia exatamente a decisão que estava tomando. Mais uma vez, irmãos, vem agora a irmã de Moisés, que entra em cena.
e faz toda a história, dá desenvolvimento em toda a história que nós conhecemos. Lê agora, por gentileza, o versículo de número 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Livre arbítrio, mas pela fé. E quando foi que ele toma a decisão do livre arbítrio? Quando já homem feito. Interessante, meus irmãos, como Deus trabalha na tua vida, como Deus trabalha na minha vida. Até enquanto nós não temos capacidade, ou não estamos talhados para tomar sábias decisões, Deus está tomando decisão por nós. Deus está tomando decisão por nós. Agora, eu gosto muito desta expressão. Leia outra vez o verso. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E ao tomar essa decisão, ele não tomou uma decisão materialmente, sem nenhuma orientação. É muito interessante. Ele tomou essa decisão de recusar de ser chamado filho da filha de Faraó pela fé. Aonde foi que ele aprendeu este grau de fé? Durante o tempo que Deus tomou decisão por ele. Porque nós sabemos pela história que ele foi criado pelos seus pais. E os seus pais tinham conhecimento de Deus. Com certeza ele usou todo o tempo, o casal usou todo o tempo necessário para poder passar para Moisés a etnia dele e o Deus que ele servia. Então, quando foi na hora de tomar a decisão, ele não tomou uma decisão segundo o conselho dos ímpios, ele não tomou uma decisão segundo o coração dele, ele não tomou uma decisão segundo a sabedoria dele. Ele era formado em toda a ciência do Egito, então ele tinha sabedoria, sobejas para tomar decisão. Mas quando foi para tomar a decisão mais sábia da vida, ele tomou pela fé. Irmãos, será que nós estamos capacitados para tomar as nossas decisões pela fé? Porque, note bem, a decisão que Moisés tomou era uma decisão que não podia voltar atrás. A Bíblia diz que ele recusou. Eu não quero nada, não quero ser chamado, não quero herança, não quero absolutamente nada daquilo que pertence ao reino de Faraó. Mas ele tomou essa decisão pela fé. Olha que lição maravilhosa nós aprendemos aqui. Porque nós vivemos de tomar decisões. Nós cremos muito, no livre-arbítrio. Mas, irmãos, mesmo você usando o teu livre-arbítrio, use pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tome só pela tua capacidade, pelo teu bel desejo de tomar tal decisão. Moisés usou o livre-arbítrio,
mas ele usou o livre-arbítrio pela fé. Prossiga a leitura. Preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha bem, irmãos, quando a pessoa toma uma decisão pela fé, aqui diz que ele quis pegar o sofrimento, ele quis pegar a vergonha, mas ele estava usando o livre-arbítrio, mas em primeiro lugar, ele não esqueceu de que ele estava tomando esta decisão pela fé. Pega esta mensagem para o teu coração. Você tem que tomar decisão. Vivemos num mundo de decisões. Se nós não tomarmos decisões, nós não vamos sobreviver neste mundo. Mas não se esqueça, sempre lembra, você tem o Espírito Santo que te ensina a tomar decisão pela fé. Por gentileza, relê o verso para mim. Preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele sabia que a corte de Faraó oferecia muita coisa para ele. Oferecia tudo que ele precisava. E segundo nós conhecemos um pouco de história, Moisés seria o futuro rei do Egito. Ele era o herdeiro. A mulher que criou ele, a filha de Faraó, não podia assumir o trono, mas Moisés foi adotado filho da filha de Faraó. Mas ele viu toda aquela beleza, ele viu todo aquele esplendor do Egito, ele viu toda a glória, mas também ele viu, pela fé, que tudo era passageiro, tudo um dia acabaria. Então, irmãos, nós temos o livre-arbítrio, mas nós precisamos saber usar a nossa fé. Versículo seguinte. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Como eu disse, os tesouros do Egito eram passageiros. O máximo que ele poderia desfrutar dos tesouros do Egito seria 40 anos, ou 80, vamos assim dizer, porque ele viveu muitos anos. Imaginamos que ele conseguisse desfrutar por 80 anos, mas não deixava de ser passageiro. Os crentes de hoje, irmãos, que vivem na igreja, que professam Cristo como Salvador, esquecem que este mundo é um mundo passageiros. As coisas que aqui existem, todas um dia vão passar. E parece que, pelo fato da pessoa saber que tudo vai passar, ela quer usufruir tudo de uma vez só. Mas graças a Deus, para a glória de Deus Pai, você que está dentro desta congregação nesta noite, tu fizeste bem como fez Maria, escolheu a melhor parte, ouvir a palavra de Deus, entesourar, guardar tesouros para a eternidade, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Os tesouros do Egito
As riquezas do Egito, embora fossem de montantes incalculáveis, mas eram e são passageiras. Assim como o mundo que nós vivemos hoje. Quantas coisas boas nós vemos pela frente. Quantas ofertas são feitas a nós. Mas tudo é passageiro. Escolha a melhor parte. Prefira sempre estar aos pés de Jesus. Predestinação e livre arbítrio. Tem coisas que você tem que dizer, eu fui predestinado. Mas tem coisa que você pode escolher. Saiba escolher a melhor coisa. Não escolhe pela aparência, por aquilo que está diante dos seus olhos. Como Ló. Abraão chama Ló e diz a Ló, olha, nós não podemos continuar brigando, os nossos empregados não podem continuar brigando, somos parentes, escolha para que lado você quer ir. Se você quiser ir para o sul, eu vou para o norte. Se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Escolhe, Ló, para onde você quer ir. E a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão e viu aquele campo fértil e muitas águas. Ele escolheu as campinas do Jordão. Passaram-se alguns anos. Ele saiu de lá somente com a roupa do corpo. Por quê? Escolheu pelos olhos, não escolheu pela fé. Ele escolheu aquilo que estava vendo. Mais tarde ele sofreu uma grande consequência. Perdeu tudo, perdeu até a esposa. A Bíblia diz que a esposa tornou-se numa estátua de sal. Cuidado, meu querido irmão, cuidado, minha querida irmã. Quais são as escolhas que você faz no seu dia a dia? Você tem direito no livre-arbítrio. É teu. Não podemos negar. Mas não se esqueça. Tome decisões pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. As campinas do Jordão estão aí. Mas é perigo, muito perigo. Talvez Ló era um homem riquíssimo na época, mas a situação com que ele salvou-se apenas, literalmente, com a roupa do corpo e as suas 2 filhas. Predestine e livre. Prossiga a leitura, por gentileza. Porquanto considerou o próprio destino por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Irmãos, aquilo que nós podemos ver em Cristo hoje, os tesouros que nós temos em Cristo hoje, é muito maior do que tudo aquilo que nós possamos ver com os nossos olhos físicos. Então nós temos que olhar sempre para Cristo Jesus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Porque os tesouros dos quais nós precisamos se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Quantas vezes as pessoas são até muito bem aconselhadas, e talvez quando ela está recebendo o conselho, ela está pensando nessa frase bem famosa, né? Se conselho fosse bom,
ninguém dava, era vendido. Mas se fosse vendido também, não seria tão bom, porque nós compramos tanta coisa, né? E não é boa. Muitas vezes compramos um sapato e aperta no pé. E tantas outras coisas que nós compramos. Então, esse provérbio que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido, para o cristão não vale. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos ouvir conselho. Na multidão de conselhos se erra menos. Ouve um pouquinho. O livre-arbítrio muitas vezes nos impede a ouvir com conselho. Não, eu quero fazer, eu vou fazer, é minha decisão. Mas é melhor se nós pudéssemos saber assim: eu estou predestinado por Deus para tomar esta decisão. Deus me predestinou a tomar esta decisão. Eu vou orar até que o Espírito Santo fale comigo, sim ou não. Eu tenho o livre-arbítrio de orar, porque depois eu tenho o direito de ser predestinado para fazer a vontade daquilo pelo qual Deus me predestinou a fazer. Após eu orar, após eu buscar a direção de Deus, eu posso dizer, posso fazer, porque Deus... Foi exatamente o que Moisés fez. Pela fé, ele renunciou o trono do Egito para viver com o povo de Deus. Predestinação e livre-arbítrio. Predestinação e livre-arbítrio. Esse texto nos mostra muito bem, irmãos, esses dois paralelos que correm na nossa vida, sempre com o ponto de apoio, o ponto de equilíbrio que Deus nos dá para fazermos uso da predestinação ou do livre-arbítrio, é a nossa fé. Pela fé. Versículo seguinte, por gentileza. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé. Ele abandonou o Egito. Eu já ouvi pregadores que disse que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Não houve um abandono, só que a palavra de Deus: não quero nada, absolutamente nada do Egito. E a história nos mostra que quando ele saiu do Egito, ele saiu apenas também com a roupa do corpo e um cajado. Mas ele tomou a decisão certa, porque tudo aquilo que ele via no Egito era passageiro, mas tudo aquilo que ele ia encontrar lá no deserto de Midian era eterno, porque ele tomou a decisão pela fé. Então, irmãos, ele estava virando as costas para algo que era passageiro e contemplando pela fé a glória que o esperava lá no deserto de Midian. Pagou-se um preço, pagou
Ele lamentou? Não lamentou, porque ele tomou a decisão pela fé. E quando você toma a decisão pela fé, você nunca vai lamentar do que vai acontecer amanhã. Agora eu quero que vocês imaginem aquele jovem muito bem tratado, uma pele totalmente tratada, os dentes muito bem tratados, cabelo muito escovado. Cabelo não tinha, né? Porque os egípcios rapavam a cabeça. Eu não sei se Moisés rapou a dele, mas pense que ele era aquela pessoa top. Se fosse hoje, ele seria modelo. Sair só com a roupa do corpo e enfrentar um deserto, não sabemos por quantos dias. E logo no primeiro lugar onde ele vai descansar, ele encontra encrenca. Ele para descansar, encontra encrenca. Ele parou à beira de um poço para descansar. E chegou ali um grupo de pastores folgados, querendo aproveitar das filhas de Jetro, querendo passar na frente delas, aproveitar a fraqueza feminina. Moisés, que havia tomado uma decisão pela fé, sabendo que quem toma decisão pela fé, Deus é com ele, ele encarou aqueles homens. Não sabemos quantos, mas sabemos que Moisés era um homem de fé, assim como Davi. Tu vens a mim com espada e varapaus, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Vocês são não sei quantos, eu sou só um, mas Deus está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, quem toma decisão pela fé, nem tudo vai ser um mar de rosa. Imagine depois de ter cortado um grande deserto, para descansar e logo já cai numa encrenca. Vocês conhecem a Bíblia um pouquinho, no livro de Êxodo, né? Então, o que eu estou falando, vocês sabem muito bem. Ele teve que brigar para defender aquelas moças. Ele estava tomando decisão. E se ele fosse um covarde? Quem vive pela fé não é valentão, mas também não tem covardia. É para enfrentar o perigo, é para enfrentar, vamos enfrentar, porque Deus é por nós. Quem será contra nós? O homem de Deus, a mulher que serve a Deus, não são valentões, mas são corajosos e grandes lutadores. Predestinação e livre-arbítrio. Prossiga a leitura, por gentileza. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Note bem, irmãos, quantas vezes você leu aqui a palavra pela fé? Quantas vezes? Quarta vez, mas ainda não terminou. Ainda não terminou. Certo? Pela fé. A tônica que te ensina você viver predestinação ou livre-arbítrio é pela fé. Pela fé. Sempre pela fé. Relê, por favor, Fernanda. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Então, aquele homem que deveria ser, certo, o rei do Egito,
um faraó do Egito, agora ele é líder do povo de Deus. Ele assume uma grande responsabilidade, não de sentar num trono, não de ter um cetro na mão de quem morre e quem vive, porque era assim que acontecia com os faraós. Mas ele toma um cajado na mão para dar vida a milhões de pessoas que também pela fé tomaram a decisão de segui-lo deserto afora, pela fé. Agora aqui entra um pouquinho, irmãos, de predestinação. Este menino que nós vemos que foi jogado no Nilo, que foi salvo pela filha de Faraó, que foi criado, que renunciou, ele seguiu tudo isso, porque também ele sentia que se Deus fez tudo isso com a vida dele, é porque ele estava predestinado a fazer algo bom para Deus. Ele estava predestinado a fazer algo bom para Deus, porque para cuidar do povo de Deus. Então ele oficializou a Páscoa para que os primogênitos não fossem tocados pelo anjo da morte. Isso também entra agora a predestinação, porque não foi por ele, não foi decisão dele, não foi ele quem quis, mas foi Deus quem preparou, trabalhou com ele para que isto pudesse acontecer. Se na vida do cristão tem predestinação, tem também livre-arbítrio, mas ambos, predestinação ou livre-arbítrio, tem que ser tomado pela fé, em nome de Jesus Cristo. O versículo último vai nos falar. Quinta vez. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como que por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de fogo. Tudo pela fé atravessou o mar vermelho. O mar vermelho, hoje, a ciência quer nos enganar, criando muitas historietas em torno do Mar Vermelho. Dizem que de época em época acontecia como se fosse um tsunami, né? É tsunami mesmo que se diz, né? Que a água do mar ficava longe. E nesse espaço de tempo o povo aproveitou para atravessar. Primeiro, a ciência nunca provou que isto verdadeiramente acontecia. Aconteceu e continua acontecendo. Nunca. O Mar Vermelho foi aberto por um homem predestinado pela fé. Ele usou o bastão e o mar se abriu. Vamos agora, irmãos, trazer algo bem prático para nós. Nós também podemos fazer uso da nossa predestinação em Cristo para fazer com que as coisas na nossa frente possam acontecer pela
Fé. Pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. O escritor aqui, ele foi um pouco além do acontecimento. O escritor diz assim que Moisés tomou a decisão pela fé em Cristo. O versículo disse que Moisés tomou a fé, tomou a decisão pela fé em Cristo. Que nós também tenhamos de Deus esta sabedoria. Fomos predestinados em Cristo para vivermos pela fé e ver as coisas de Deus acontecer. Amém? Amém?